Eu acho que esse é um dos podcasts mais curiosos que tem quando a gente fala de lipofracionada. Para quem até não sabe, lipoaspiração. As dúvidas corriqueiras do dia a dia, onde que faz, mas faz acordado, não faz, e depois como é que é? Dr. Vitor Cutaiti, ele é o cara que vai tirar todas as nossas dúvidas, doutor. Vanessa Rivelli, nossa apresentadora, ela é a mina que vai fazer todas as perguntas. A gente já falou, a gente já fez vários podcasts falando da lipofracionada. Se você não sabe do que a gente está falando, assiste primeiro um deles para depois entender o que a gente vai falar. Dúvidas corriqueiras. Como é que faz? Faz acordado? Não faz? Usa cinta? Não usa? Posso fazer atividade? Não posso? Todas as dúvidas, doutor. Vamos lá. Esse podcast tem um papel, a gente já falou isso várias vezes, de informar. E às vezes a gente, como médico, a gente se pega muito na questão técnica, né, do procedimento em si. E a gente esquece que o cotidiano da paciente independe da técnica. Tanto faz se eu uso uma cânula de 3 milímetros, de 4 milímetros. Na prática, o que vai mudar é a vida dela. Sim. O que na vida dela isso vai impactar. E é muito interessante a gente tentar esclarecer o máximo de dúvidas para que quando a pessoa realmente decida operar, ela já tenha a segurança daquilo que ela vai passar. Que é um dos pontos altos, né? A segurança que a gente fala. A gente precisa sempre estar seguro daquilo que a gente faz. Sim. Eu gosto sempre de dar o exemplo de viagem. Se só faz uma viagem segura, a gente, por exemplo, estava falando agora de viagem de navio. Antes de fazer a viagem de navio, você precisa entender como funciona o navio, quais são os horários do navio, que navio que você vai, qual a rota, você vai parar, você não vai parar, você vai descer, você não vai descer. Quer dizer, você precisa ter todas essas informações. Tem um planejamento para poder aproveitar o máximo daquilo. E a lipo não é diferente. Quando a gente fala de lipofracionada, a gente precisa deixar muito claro para o paciente tudo aquilo que ela vai passar no pré, no intra e no pós. Mas o período mais chato, e eu acho que esse é o foco desse podcast específico, é o pós. Por quê? Porque o pré é aquela ansiedade. Coisa. O intra é 1 hora, 2 horas a gente resolveu. E tem alguém fazendo por você. Não muda nada. Agora o pós é você que vai viver, é você que vai passar. O banho. É você que vai fazer tudo isso. Então vamos começar pelo pós imediato. Uma coisa que vai acontecer quando você faz uma lipofracionada, vai vazar um líquido que parece sangue. E não é sangue. É soro sujo de sangue. E quanto mais vazar, melhor. E isso assusta. Vai assustar você, vai assustar quem vai cuidar de você, vai assustar o seu vizinho, vai assustar o seu cachorro, vai assustar. Porque você fala, meu Deus, vou morrer. É uma poça de sangue. Tem casos que contam pra gente que a cama fica alagada. O meu ficou uma vez, da perna. E fica sujou tudo. O colchão. E realmente fica alagado. Por quê? Porque quando a gente descola a pele, esse espaço vazio tende a perder líquido. Esse líquido vai vir sujo de sangue, uma gotinha de sangue suja uma jarra de água. Você pingar uma gotinha de sangue numa jarra, fica tudo vermelho. Fica tudo vermelho. Aquilo parece sangue, mas não é sangue, é soro sujo de sangue. Então, a primeira informação que você precisa ter é: vai vazar, e quanto mais vazar, melhor. Normalmente esse vazamento acontece por 2 ou 3 dias. Suja cinta, Se acontecer por mais tempo, tudo bem. Por quê? Porque você se recupera mais rápido. Sim. Tá? Segunda coisa que vai acontecer, inevitável, você vai ficar roxo. Mas fica tão menos agora, então, doutor Vitor? Fica menos por conta da tecnologia que a gente usa, mas isso é muito pessoal. Sim. Tem pessoas mais, tem pessoas menos. Mas 1 grau de roxo vai acontecer. Aquele amarelado, né? Vai acontecer. E isso é normal e leva um tempo para passar. Tem um tema que esse também vai acontecer, mas que todo mundo morre de medo, e morre de medo porque ele é mal empregado. Já sei que você vai falar. Que são as famosas fibroses. As fibroses tão temidas e tão odiadas. Na verdade, a gente já falou isso aqui, mas vale ressaltar. A fibrose é um tecido de cicatrização. É um processo cicatricial. Já até tô falando Medicaid.
A cicatriz, ela sempre acontece quando o tecido é lesado. Sim. Qualquer lesão de tecido provoca uma cicatriz. Seja um arranhão, seja um arrancão de cabelo, seja um topão na unha. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você lese o seu corpo, para resolver, ele reage com uma cicatriz. Na lipo não é diferente. Sim. A fibrose, ela é uma cicatriz, tá? E como toda cicatriz, ela tem um período de ação. Então ela vai Presta atenção no que ele vai explicar. Ela vai começar imediatamente após a cirurgia e ela vai durar de 3 a 6 meses, tá? Então até 3 a 6 meses é normal que você tenha. Tá. Se você cuidar bem do pós-operatório, se você não deixar acumular líquido, se você se hidratar bem, se você fizer a drenagem bem feita, se você usar cinta bem feita, placa bem feita, o tape bem feito, se você cuidar da sua alimentação, não comer comidas muito inflamatórias e tudo mais, você vai ter um processo cicatricial melhor, mais rápido, menos doloroso e menos evidente. Ou seja, as fibroses vão embora mais rápido. Se você não fizer nada certo, essa fibrose vai demorar um pouco mais. Perfeito. Por que a fibrose causa tanto assombro na sociedade? Que fica feio. Além de ficar feio, o termo fibrose é mal utilizado. Tá? Qualquer irregularidade pós-lipo é chamada de fibrose. E nem sempre é. Nem sempre é. Às vezes foi uma lipo superficial, às vezes foi uma lipo mal feita, às vezes a paciente engordou depois da lipo. E o aspecto dessa irregularidade é semelhante ao da fibrose. E aí a gente generaliza. E aí todo mundo generaliza como fibrose. E aí põe a culpa no médico, que não é. Exatamente. Você tem um processo cicatricial que vai durar de 3 a 6 meses. Passou de 6 meses... Alguns casos podem durar um pouco mais, pode ter fibrose mais tempo, mas passou desse período, não é fibrose, é irregularidade, o tratamento é outro. Então, não se assuste com a fibrose. Eu respondo perguntas todos os dias. Eu vejo lá nas caixinhas. Doutora, a lipo fracionada deixa fibrose? Todas as lipo deixam fibrose, todas, 100%. O que a gente precisa é cuidar dela para que ela não se postergue mais do que o necessário. Ah, não cuidei, não fiz nada, comi mal, engordei, blá, blá, blá. Vai acontecer dela ficar marcada, vai acontecer de ficar mais longa. A gente até consegue resolver, mas vai exigir um pouco mais de esforço. Sim. Tá? E hoje, quando eu fiz a minha lipo fracionada, quando eu fiz a primeira, que foi o abdômen, acho que uns 15, 16 anos atrás, talvez, não tinham muitas tecnologias que hoje tem para auxiliar esse processo de cicatrização. Que é o taping. Que é o ultrassom interno. Isso, não tinha, né, doutor? A gente notou que com o ultrassom interno, a fibrose, por mais que ela vem muito mais leve. Bem mais light, né? E aí isso ajuda muito na recuperação. Então hoje a gente tem muita tecnologia, se o paciente cuidar direitinho, vai ficar bom, vai ser sucesso garantido. Então vamos lá, fiz a cirurgia, tô lá na mesa. Após, você já sai da cirurgia com a cinta e os curativos. Exatamente. A cinta, qual é a função da cinta? Malha, né? Vocês falam, eu que falo cinta. Pode ser malha, pode ser cinta. Se você entende como cinta, é aquele macaquinho que você vai usar depois da cirurgia. A malha cirúrgica, ela tem uma função. Qual é? É estabilizar a pele e conter esse inchaço. É não deixar a pele descolada, porque quanto mais descolada a pele tem, mais líquido você acumula, pior vai ser o tecido cicatricial, pior vai ser a fibrose. Quando você usa um tecido que não comprime, mas que apenas contém, isso é uma coisa também que a gente mudou esse conceito. Né? Antigamente a gente usava bem apertado, melhor. Aí a gente entendeu que com mais apertado você lesa o tecido também. Então, ele não pode ser nem folgado, nem apertado. Ele tem que ir contido, ele tem que ficar firme. Quando você sai com a cinta, a ideia é firmar a sua pele para que acumule menos líquido e para que a recuperação seja mais plena. Tá. Normalmente a cinta você usa por 30 dias. E depois... A gente fica louca para tirar a cinta. Quando ele libera, você não quer tirar. Você fala, posso colocar de volta? Isso tem uma razão fisiológica de acontecer, que é a propriocepção, os nervos da pele, quando você está sem cinta, eles estão adormecidos. Quando você põe a cinta, ele fica protegido, então ele acorda. Quando você tira,
ele fica muito sensível. Então parece que você tá pelada, parece que seu corpo vai parece desmontar. que dá umas fisgadas, é engraçado. E aí levam mais ou menos uns 7 dias para isso acontecer. rápido. Mas a gente sabe também, Ivan, que o uso demais da cinta prejudica. Tá. Então, a cinta ela tem um tempo e você tem que seguir esse tempo. 30 Simples. dias, bateu lá, ele libera, acabou. Às Não vezes um põe a pouco mais. mais, às vezes um pouco menos, mas normalmente é isso. E sabe o que é muito legal? Que é uma novidade também, uma novidade que já vem com o decorrer dos anos, o primeiro banho, que na minha opinião é um pouco mais difícil, você toma na clínica. O Dr. Vitor tem toda a estrutura, com equipe, com todo mundo cuidando de você, porque o primeiro banho você vai tirar a malha, provavelmente você já vai estar um pouquinho roxa, cai um pouco a nossa pressão, Sim, porque né? a pele está descolada e perde líquido. Então é um pouco difícil, vou dizer assim, o primeiro banho. E aí você toma na clínica, é muito legal isso, né? A gente, como a gente fala sempre, né? A gente está sempre focado no bem-estar do paciente. E a gente percebeu que se a gente oferecesse isso, se a gente desse um banho assistido, se a gente estivesse perto do paciente nesse primeiro banho, que é o mais chato, Sim. a gente conseguia minimizar muito a preocupação da família e minimizar as complicações ali do pós-operatório imediato, que é queda de pressão, Sim. desmaio, etc. Então, a gente faz tudo isso na clínica muito legal. exatamente para dar esse conforto, para dar essa tranquilidade, essa segurança para o paciente. Depois a gente tira de letra, falando assim, parece que é um bicho de 7 cabeças. Depois você tira de letra, mas é muito legal esse banho assistido, porque as meninas sabem como colocar direitinho a cinta, a malha, ensinam a gente, e tudo mais. É top. Tá, tomei o primeiro banho, já fui para casa, linda, maravilhosa, e aí? Uma coisa legal, tudo que você tolerar fazer depois dessa primeira drenagem, você pode. Uma das grandes vantagens da lipofracionada, como ela é pequena e como ela é menor e como ela é menos traumática, porque a gente quebrou a gordura antes, porque a gente fez só anestesia local, você não precisa ficar afastado das suas atividades. Então, ou seja, pode trabalhar. Tudo que você tolerar dirigir. fazer, você pode. Pode trabalhar, pode dirigir, pode estudar. Tudo que você tolerar fazer, você pode. Só não atividade física. A atividade física, isso é importante, a gente só recomenda depois de 15 dias. Que é rápido também, né? Sabe por que 15 dias? Não. Porque 15 dias é o tempo que leva para a pele colar. Para a pele diminuir esse espaço. Se você faz atividade física antes desse período, o que vai acontecer com o teu corpo? Ele vai perder líquido por causa da vasodilatação periférica. O que é isso? Quando você faz exercício, você não fica vermelhinha? Sim. Você não sua, você não fica... Com certeza. Por quê? O teu sangue está na periferia, está distribuído nos seus músculos. E esta distribuição, ela funciona porque o seu corpo precisa perder calor, ok? E uma das formas de a gente perder calor é através do suor, através da pele. Perfeito. Quando você tem a pele descolada do músculo na lipoaspiração, se você faz atividade física antes da pele colar, esse movimento do sangue na periferia vai perder muito líquido e você vai inchar muito mais. Então, espera os 15 dias, prometo que vai passar rápido, depois você volta a treinar com calma e tranquilidade, que o segurança sem prejudicar o seu pós-operatório. Tá? Alimentação. Ai, doutor, o que eu posso comer? O que eu não posso comer? Teoricamente, você pode comer tudo. Sim. Não existe restrição alimentar. Por quê? Porque ela é uma lipo superficial. Tranquila. Porque ela é uma lipo feita com anestesia local. Porque a gente não mexeu nenhum órgão. Para os medicamentos que a gente dá são medicamentos muito leves. Então você não tem nenhum cuidado específico dietético. Porém, contudo, entretanto, como diria a nossa professora de português, a gente sabe que quando você faz uma dieta mais saudável no pós-operatório imediato, você consegue liberar menos radical livre, você consegue ter menos inflamação no seu corpo, que já está inflamado por conta da cirurgia. Então, se você come uma dieta mais saudável, com menos produtos artificiais, mais proteína de carne vermelha, para repor um pouquinho do sangue que perdeu, para repor um pouquinho da proteína que perdeu também. Quer dizer, você tem várias perdas. Então, se você faz uma dieta muito mais certa, e eu não estou falando para restrição calórica, não estou falando nada disso, porque esse não é o momento para isso. Então, não é o momento de você querer emagrecer, é o momento de você se cuidar. Então, para você se cuidar, quanto mais certinho você comer, quanto menos inflamatório for a tua refeição, melhor, mais rápido você vai se cuidar. Existe uma restrição? Não existe. Posso comer doce? Pode.
Precisa comer doce? Não. Não. Ah, preciso comer carboidrato e simples, açúcar, farinha branca? Não. Você come. Isso é pra vida, não é nem no pós-operatório, você come, né? Que a comida é saudável, que vai te Sim. fazer bem. Ah, mas eu fiz a lipo hoje, no sábado eu tenho a festa da minha sobrinha. Vai na festa. E vai comer um docinho. Não lógico. é isso que vai fazer o problema. Sim. O problema é você descambar logo Acho que só de cara. bebida que é mais restritiva, Então, né? bebida a gente pede 15 dias também pelo mesmo motivo da De vasodilatação. inchar. De inchar. Você vai perder líquido. A gente tem uma pessoa aqui que já contou uma experiência. Quando eu fiz a minha lipo em 2015, uma semana depois eu fui bebi bastante e, nossa, foi um Encheu inferno. a cara, Não ele já foi, contou. Não foi prazeroso. Assim, É. tem até o podcast, não quero nem falar porque é uma memória ruim. Mas assim, a bebida alcoólica a gente também espera 15 dias, Sim, tá? passa Para super beber um rápido pouco também. mais, para beber um pouco mais, a gente fala em 30, Tá. tá? É uma coisa que mudou bastante também, eu falo como paciente, o doutor está aqui para afirmar, as drenagens, antigamente, quanto mais melhor, agora não. De novo a questão da evolução, né, Van? A gente está sempre evoluindo. Sim, E uma das coisas que mais evoluiu nos últimos anos, se a lipo evoluiu, o tratamento pós-operatório evoluiu muito mais. Por quê? é verdade. A gente tem muita tecnologia, a gente tem muito paciente fazendo, a gente tem muito caso controle, ou seja, você faz, experimenta e vê o que Tá. aconteceu. Quer dizer, você tem muita coisa que aconteceu nos últimos tempos. E uma coisa que a gente percebeu é que quanto mais eu mexo no paciente, mais eu leso o tecido. Quanto mais eu leso o tecido, pior é o pós-operatório. Tá. Então, a gente tem que mexer? Tem. Para quê? Para mobilizar o líquido, para estimular a cicatrização. Mas existe um ponto de equilíbrio. E normalmente isso acontece de 1 ou 2 vezes por semana. No máximo. Não é uma drenagem forte. É gostosinha. E uma coisa que a gente fala hoje, que aparelhos não ajudam. É óbvio que isso pode mudar. Então, Sim, quando a gente está evoluindo. Se assistir daqui 10 anos, fala, pô, peraí, ó, lançaram Mudou. um aparelho novo e tal. Mas hoje, na presente É data, mãozinha. é mão e alongamento. Isso, mão, alongamento e o taping, né, doutor? O taping é uma coisa nova também. A gente já percebeu que ele também não é um milagre como se Tá. pensava, porque tem muita gente que tem alergia, tem muita gente que tem é reação na verdade. pele. Então, você tem que usar com parcimônia também, mas o taping ajuda bastante no Taping é pós-operatório. aquele adesivo. Colorido e tal. Isso. E isso é uma coisa que é nova também. Sim. Não é uma coisa muito antiga. Eu posso falar que é uns 3 anos para cá. Mas ainda assim é algo que está em evolução. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, tem técnicas diferentes para pôr e às vezes você põe de um jeito atrapalha a cicatrização. Então você Tá. sabe de novo, né, aquela máxima, quem faz a coisa tem que saber fazer. Se você faz a drenagem pós-operatória numa Num fisioterapeuta, biomédica, esteticista, Isso acaba com a tua cirurgia, viu? que não sabe fazer o que está fazendo, você pode perder sua cirurgia. Isso que é mais legal, vou falar de novo. Cada caso é um caso. O tratamento, o atendimento na clínica do doutor é humanizado. Não Tem é que ser, né, série. Pan? Não dá para ser diferente. Ele sobe lá, você tá na drenagem, ele sobe. Ah, deixa eu ver, aperta, tá doendo, não tá? A nossa físio é super A especialista. Dani, uma querida. E se assim, ela entende tudo de pós-operatório, então ela está sempre estudando, ela está sempre se aprimorando. Para quê? Para trazer o melhor tratamento Sim. para o nosso E paciente. cada caso é um caso. Cada pessoa se alimenta de um jeito. Mas a base Essa. é essa, tá? Tá. Então já falamos do pós, do exercício, da atividade física. Pode sair? Pode. Não é para Deve. ficar deitado na cama, pelo amor de Deus, né, Tem uma doutor? frase que eu adoro, eu li essa frase de um professor meu. O paciente pós-operado de cirurgia plástica, ele está operado, ele não está doente. Isso mesmo. Existe uma diferença entre você estar operado e você estar doente. O operado tem restrições, o doente precisa de repouso. Porque... A gente, quando faz uma cirurgia pequena, quando faz uma cirurgia com anestesia local, Sim. o trauma cirúrgico é muito menor. Então, o paciente não precisa de repouso, zero repouso. Pelo contrário, você precisa... Se movimentar. Óbvio que com parcimônia, Sim. óbvio que respeitando os limites do seu corpo, óbvio que respeitando se você tem dor ou não, mas você precisa se movimentar.
pode dirigir, pode trabalhar, pode ir numa festa, não vai beber igual um doido, a gente já falou sobre isso, mas assim, quem opera, tem gente que fala assim, ai, você tá operada, o que você tá fazendo aqui em pé, trabalhando? Pode, ninguém tá fazendo nada. Aí vazou, ai, tá sangrando, vai morrer. Não, é normal. Hoje o corte não costura mais, né, doutor? Sim, a gente deixa o corte aberto exatamente para vazar. Antigamente a gente dava o ponto e a gente percebia que quando acumulava líquido a cicatrização era pior. Então a gente deixando o corte aberto, quando tiver líquido e o corpo conseguir mandar para fora é melhor, porque ele elimina esse líquido muito mais rápido. Uma dúvida frequente, quanto tempo vai fazer drenagem? Então, isso é muito individual. Tá? Antigamente a gente falava em 3 meses. Hoje a gente não fecha número. A gente espera a recuperação. Tem pacientes com 10 sessões é o suficiente. Tem pacientes que precisam de 20 sessões. Tem pacientes que precisam de 30 sessões. A gente sempre avalia a recuperação do paciente para entender o que ele precisa. Tá. A drenagem, a gente entende hoje que ela não é mais tão necessária quanto a gente acreditava no passado. Antes. Por isso que a gente indica cada vez menos sessões. Então, começa uma vez por semana, precisou aumentar 2 vezes por semana, normalmente mantém uma vez por semana, fica assim, depois uma vez a cada 10 dias, até vai avaliando. Por isso que esse contato próximo é muito importante, para que a gente consiga entender o que a pessoa precisa. E, de novo, cada caso é um caso. E aí, depois de 15 dias, você já está lá na academia, fazendo suas atividades físicas, bebendo bastante água. Uma pergunta que se fazem sempre, Ivan, é se pode voltar com tudo. Não. Teoricamente, sim. Na prática, não. Você ficou 15 dias parado. Vai aos poucos. Você ficou 15 dias inchada. Você está inchada ainda. Você está com... Pô, você quer virar crossfiteira? Não, né, gente? Não, nem dá. Você tá ali com os seus cortinhos. Vai devagarzinho. Vai fazendo na boa. Pra quê? Pra que quando você tiver 1 mês, que é quando a gente vai liberar a cinta, você já esteja muito bem na condição física para ir começar a forçar. Quando você tiver com 3 meses, aí você vira essa pro fitness profissional aí que você quer virar atleta. E, gente, 15 dias passa tão rápido. Uma pergunta que todo mundo faz: relação sexual. Essa pergunta é muito capciosa. Porque, assim, teoricamente também não tem restrição. Teoricamente pode. Você faz se você tolerar. Tem paciente que eu falo isso e ela fala, você vai falar pro meu marido que não é bater. Mas, assim, não tem uma restrição. A gente não mexe em órgão sexual. Mas quando a gente faz a lipo do abdômen, a púbis fica inchada, fica roxa, fica sensível. Não vai fazer o canguru perneta. Assim, mas se você tolerar fazer, você pode. É óbvio que tem a questão da cinta, que você não pode ficar sem. Tem a questão da atividade física, querendo ou não. Vai devagarzinho. A relação sexual, ela tem uma Estamos brincando, mas é sério. É sério. E assim, você tem que ter um cuidado. Ah, posso fazer? Pode. Acha a sua posição, fica de cinta. Seja confortável para você, para o seu marido, para o seu namorado, para a sua namorada. Para quem quer, se você tolerar fazer, você pode. É isso que eu brinquei com você agora. Eu sempre brinco com o meu paciente. Eu dou orientação normal. Sim. Se você quiser que eu fale alguma coisa que você não quer fazer, você me fala antes que eu aviso. Não pode lavar louça. Não pode lavar louça, não pode lavar louça. Lavar louça é proibido, não é. Mas se você não quiser lavar louça, não quero arrumar a cama. Tá bom, eu falo, não pode arrumar a cama. Porque não existe restrições. Tudo que você tolerar fazer, você pode. Mas, de novo, é tudo que você tolerar fazer. Sentiu dor, tá desconfortável, Você tá forçando a barra. Então, quero ter relação sexual. Pode? Pode. Ah, mas me machucou. Então, para. Peraí, né? Esse é o ponto. Tá. Tudo que você tolerar fazer. Sol, para os amantes de sol. Sol, 30 dias... que é o período de cinta, sem se expor ao sol. De 30 a 90, você pode se expor ao sol.
com filtro solar, com proteção. Não ficar lagartixando. Lagartixar normalmente depois de 3 meses. Nem pode, né, gente? Com o sol que a gente tem hoje, né, doutor? De novo, né? Eu não sou o que vou falar pode ou não pode. Mas... A gente, como médico, tem que recomendar que o sol dá câncer de pele. Sim. Se você gosta de tomar sol, paciência. Tá sabendo dos Eu riscos. sou suspeito para falar porque eu gosto de tomar sol. Ele adora um sol. Eu durmo toda tarde do fim de semana no sol. Eu tô correndo o risco de ter câncer de pele. É um risco que eu corro, que eu tô consciente. Ele sabe. Que eu sei. Eu vou falar para você não dormir no sol? Não, eu vou falar, olha, dormir no sol tem esse risco. Sim. Quer passar? Eu quero. Ok, eu passo. Cada um sabe, Sabe né? onde é. A van, a gente... Branca. Não gosta de tomar sol. Ok, qual a chance dela ter câncer de pele? É menor que a minha. Por quê? Porque a gente sabe que o fator de câncer de pele é o sol. Com certeza. A gente pede para não tomar sol... Muito mais pela possibilidade de pigmentação da pele ficar manchada, do que de qualquer outra coisa. Tá. Não sabia. Quando você tá roxa, mancha. se você tomar sol vai manchar. E aí você faz a lipo para ficar manchada, não faz sentido. Então, espera o roxo sair. Por que a gente fala que com 30 dias você pode se expor ao sol com um filtro solar? Porque você já vai deve ter saído todo roxo. Saído roxo, mas para você bronzear, lagartixar e tudo mais, espera normalmente 3 meses. E é até interessante isso que ele falou. No início, a pele fica um pouco esquisitinha, Sim. um pouco manchada, um lado mais escuro que o outro, Que né? é por conta dessa equimose, que é o roxo. Tá. O roxo ele é absorvido no corpo de maneira diferente. Então, Sim. no começo vai ficar um pouco mais inchado e depois ele vai voltar ao normal. Tá. Então, tomar sol já falamos, atividade física, relação sexual, alimentação. Cinta depois de 30 dias já vai tirar, a drenagem já falou, cada caso é um caso. Remédios, medicamentos. Medicamentos. A gente basicamente prescreve antibiótico profilático, que é um antibiótico bem fraquinho, só para prevenir infecção. Todo o nosso material é esterilizado, a gente não tem infecção hospitalar, tem tudo as vantagens de ser uma área pequena, de não cair imunidade e tudo mais. Mas ainda assim a gente prescreve um antibiótico profilático. Junto com o antibiótico a gente prescreve um anti-inflamatório por 3 dias e remédio para dor, analgésicos. Se você tiver dor, você vai tomar. Se você não tiver, você não precisa tomar. Não precisa tomar mais nada que isso. Não precisa tomar anticoagulante, não precisa tomar nada. É só... Meia antitrombo. Não precisa nada disso, porque a gente não mexe no coração, a gente não mexe na circulação. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que não tem nada a ver com a cirurgia, mas falando em meia antitrombo, é indicado quando a gente viaja de avião usar as meias? Se você tem fatores de insuficiência vascular ou fatores familiares para isso, se você toma hormônio, se você fuma, que são fatores para trombose, se você passou por uma cirurgia recente, se você tem câncer ou história de câncer... tem umas indicações. Você é obrigado a usar. Se você não tem nada disso, você não é obrigado a usar, você não precisa usar. Tá. Mas usar a meia elástica vai favorecer muito a recuperação do pós-voo, que o pessoal chama de jet lag. Sim. O jet lag, ele acontece uma das coisas por causa da pressão que você está no ar, você está voando, então a pressão é maior, o seu líquido sai. Aí se ele voltar... Demora um pouquinho. Então, se você usa uma meia compressiva, você acaba tendo algumas vantagens na recuperação. Mas é que tem indicação, então eu não sabia, perguntei de curiosa. Tem indicação, assim, absoluta de você usar. Tá. Por exemplo, eu tenho varizes, eu uso em todos os voos. Se eu não usar, minha perna fica super inchada, eu passo mal. Eu não tenho nada disso que você está dizendo. E aí eu voei recentemente e tirei o tênis. Nossa, eu não conseguia colocar o tênis de volta. Por causa desse inchaço. Meu pé tava um pão. Por causa desse inchaço, por causa dessa pressão do avião, né? E aí, quando você usa a meia, o seu retorno hídrico é melhor. Olha aí que dica boa. Você se sente melhor. Na lipo, a gente não precisa usar isso. Tá? Sabe uma pergunta que você não fez, mas que eu acho que vale a pena a gente falar? Você também deve saber. Qual a melhor época do ano para operar? Inverno, verão, boa. Inverno, verão. Isso é uma pergunta muito interessante de responder, porque os dois têm vantagens e os dois têm desvantagens. Tá. Quando a gente opera no verão, a gente tem a desvantagem de usar cinta. Calor, de inchar mais. Mas a gente tem uma vantagem. A dor é menor. Sei de tudo isso. Porque o calor... O nosso corpo está mais vasodilatado, então tem menos dor. Então você sente menos.
Em contrapartida, você vai sofrer mais por causa do calor, do inchaço e tudo mais. A roupa. No inverno, você vai inchar muito menos. Não sente calor. Você não vai sentir calor. A cinta até vai te manter mais quentinha, uma segunda pele e tudo mais. Porém, você sente mais dor. Dói um pouquinho mais. Dói um pouquinho mais porque você já tá... Não sei se você já reparou, chega à noite e dá até uma dorzinha assim. Sim, no corpo, você fica retido por causa do frio. Então, o frio, ele piora a dor. Mas ele melhora a recuperação. Lados. Então, qual a melhor época para você operar? Você que sabe. Você que sabe. Eu vou falar porque eu já fiz no inverno e no verão. Passei por tudo isso que ele está dizendo. Aliás, a última que eu fiz no verão, gente do céu, bateu aqueles quase 40 graus. Eu falei, socorro, enchei muito. Quando você quer fazer, pode estar chuva, sol, chovendo canivete, que você faz. Eu acho que o grande ponto para você escolher inverno ou verão é a sua rotina, Sim. é a sua vida. Então, me organizei, estou numa fase de trabalho mais light, não tenho nenhum projeto para entregar, nenhuma reunião grande, vou continuar trabalhando, mas está tudo bem? Faça. Consegui organizar minha família, meus filhos, não sei o que, está tudo certinho? Faça. E outra? Apesar da lipo não ter restrições, você não vai estar 100%. E você não estar 100% vai exigir condições ideais. Então, qual é a melhor época para você operar? A época que você conseguir condições mais adequadas para isso. E um exemplo muito bom. Eu tirei férias no final do ano, operei e vou pra praia. Aí não, né, gente? Não dá, né? Não cabe. Você não vai aproveitar a praia. A gente está numa época do ano que as pessoas... Agora não mais, já passou. Mas final de outubro, começo de novembro, as pessoas querem operar e querem pro final do verano. A gente precisa no mínimo 30 dias da data limite. Então, por exemplo, vou viajar em fevereiro. Que dia de fevereiro? Vou viajar dia 20 de fevereiro. É carnaval, vou pra praia, não sei o quê. Quando eu tenho que operar? Você tem que operar no máximo... A última sessão tem que ser dia 20 de janeiro. A última sessão. Por quê? Porque dá 30 dias e ali você não vai estar 100%, mas você já vai estar muito bem. Sim. Qual é o ideal? O ideal é de 3 a 6 meses antes. Então, vou viajar em fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto. Opera em agosto. Porque aí você com certeza vai estar plena na sua viagem. Mas tenho férias, vou operar. A gente imagina você na praia com calor, não podendo tirar aquela malha, não pode ir pra praia, não pode tomar... Vai ser um horror. Não vai ter lugar para fazer drenagem, não vai poder tomar uma caipirinha. Vai falar, vai ter que controlar a comida. Você perde as duas coisas. Você perde o pós-operatório e você perde a viagem. Tudo programadinho, planejado, na melhor maneira para você, na melhor época para você. E aí, é o que eu falei, você vai fazer na chuva, no sol, no calor, no inverno, vai estar tudo certo. Essa é uma coisa legal que a gente percebe hoje, que a nossa agenda, há um tempo atrás, ela tinha uma sazonalidade. Eu lembro de você falar isso. A gente operava menos em janeiro, março, maio começava a subir, junho, julho, agosto, setembro estourava, depois caía de novo, e coisa. Hoje a gente já está mantendo uma constância. Então, tudo igual. Por quê? Porque a gente, está entendendo mais pessoas, e outra porque as pessoas estão conseguindo se organizar de maneira mais adequada. Então, ela não precisa mais das férias, ela não precisa mais do tempo. E às vezes, e hoje assim, o tempo está tão louco, que você viajar em julho, você vai estar calor. Você viajar em janeiro, vai estar frio. Você não sabe. Então, você consegue organizar suas férias, o período que você vai viajar, independente da época do ano. Então, você opera antes para você poder viajar bonita, linda, maravilhosa e tudo mais. Uma pergunta legal que eu lembrei. Placas, toalhas. Então, a gente sempre precisa organizar a cicatrização. Tá. A placa, que é uma estrutura rígida, que a gente usa no abdômen, usa nos flancos, a toalha, que a gente usa para comprimir a região sacral, ela tem essa mesma função, estabilizar a pele e comprimir melhor a pele. Normalmente se usa enquanto estiver usando cinta. Nos 30 dias? Porque uma das funções das placas é evitar o vinco horizontal. O vinco horizontal, ele faz pressão diferente na pele e isso piora a cicatrização. Só a toalha que a gente tira antes. Aquela que põe atrás. A toalha serve para colar a pele e ela cola normalmente de 7 a 10 dias. A cinta acaba marcando, né, a pele. E a placa evita que ela marque. Mas é uma plaquinha desse tamanhico que até ajuda, deixa a gente ficar... Fica na posição certa. Que mais? Mais alguma pergunta que eu não fiz?
A gente falou de alimentação, a gente falou de atividade. Uma pergunta que sempre fazem, que é mais relacionada à pré. Quais são os exames pré-operatórios? A lipofracionada ela é feita com anestesia local. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber se você tem contraindicação à anestesia local. Basicamente, a única contraindicação contra a anestesia local é problema cardíaco. Tá. Porque no anestésico a gente tem uma medicação que acelera o batimento cardíaco. Se você tem qualquer alteração cardíaca que, ao acelerar, pode ter problema, é melhor você não operar. A gente está num ambiente ambulatorial e para operar em ambiente ambulatorial a gente precisa de 100% de segurança. 100% de segurança é garantir que você não tem nenhum problema que possa nos complicar ali. Então, a lipofracionada tem que ser feita com 100% de segurança. Então, para isso a gente pede pelo menos um eletrocardiograma, sangue e um exame de sangue que a gente vai ver se tem anemia. Se tem anemia, você não pode operar. Se tem distúrbio de coagulação, se tem distúrbio de coagulação, você não pode operar. A gente vai ver como está o açúcar do seu sangue, para saber se o seu rim está funcionando bem ou não. Então, a gente pede os exames básicos para saber se você está íntegra. Estando íntegra... Vai fazer. Eu tenho um probleminha no coração e eu posso fazer. Você falou uma vez, quem tem arritmia... Arritmia é contraindicação absoluta. Não pode fazer, esquece. Não pode fazer. O que é arritmia? Arritmia é quando o coração bate diferente. Tem vários tipos de arritmia, mas ele bate diferente. Esse remédio que a gente faz na anestesia, ele faz bater mais rápido. Esquece. E às vezes ele pode bater tão rápido que ele pode faltar sangue no cérebro, pode dar um AVC complicou. E tudo mais. Então, como a gente está num ambiente ambulatorial, a gente não quer correr risco. Para não correr esse risco, esses pacientes não podem ser submetidos à lipofracionada. Primeiro passo, marcar a consulta, tirar todas as suas dúvidas. Vou falar mais, vou falar mais. Primeiro passo é assistir o podcast. Ah, sim, sem dúvida. Vários. Se você assistir o podcast, você vai tirar boa parte das suas dúvidas. Sim. E vai ter muita segurança. Depois que você assistir o podcast, você anota todas as perguntas mais específicas, aí você marca a consulta e vem na consulta pra gente tirar todas as dúvidas. Vou fazer uma que eu lembrei agora top, que não posso deixar de fazer. Quem faz enxerto no bumbum pode dormir barriga para cima? Pode dormir sentada, todo barriga mundo tem pra essa cima, dúvida, que vai amassar, a gente injeta a gordura num plano que não comprime e que não tem problema essa pressão que se faz, tanto quando se senta, tanto quanto se deita. Então pode deitar normalmente. Pode sentar, pode deitar. Essa dúvida, ela gera, porque quando você faz prótese de glúteo... Não pode. Não pode, porque a prótese, se você apertar ela sai do lugar. A gordura, como ela é semipastosa, ela não sai do lugar. Então você pode apertar, vai sentar normal, vai dormir normal, de barriga para cima. Uma pergunta que fazem muito antes dessa sua é se dá para fazer enxerto na lipofracionada. Sim, deve. Não é que pode, deve. A gente, toda vez que a gente tira a gordura do corpo, independente da técnica que se tire, você pode reinjetar. Então a gente tira, separa, decanta e aí faz. Que ele já explicou também. Sim. E a sua gordura, não é do coleguinha. Né? Tem que ser a sua. É isso. Esse foi interessante das perguntas. A ideia é essa sempre, né? A ideia é esclarecer, a ideia é desmistificar, a ideia é facilitar a vida das pessoas para que elas tomem uma decisão, a melhor decisão para elas. A gente acha que a lipofracionada é a melhor técnica que existe, mas se você não acha, se informa mais que você vai achar. Eu também acho. Agora, se você ainda assim não está convencido e acha que para você a melhor técnica é outra, faça o que é melhor para você. Com segurança, com confiança no médico, procura tudo direitinho e vai ficar feliz. Vai fazer toda a diferença. Obrigada mais uma vez. Mais uma vez eu que te agradeço, você é fantástico. Eu que agradeço. Tchau, gente. Até a próxima. Até. Ainda bem que eu lembrei do bumbum, eu tava com essa pergunta.